a aula que vai falar de campo elétrico. Estão me ouvindo bem? Todo mundo está me ouvindo bem? Beleza? Então tá ótimo. Então vamos lá. Então, gente, eu vou falar de campo elétrico para vocês. Tá no. Depois nós vamos vir potencial elétrico. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Compartilhar a tela. Vendo o slide aí? Tá dando para ver? Tranquilo? Então vamos lá. Então, gente, nós vamos falar de campo elétrico, que o campo elétrico é uma continuação da força elétrica. Nós temos o campo elétrico. O que é um campo elétrico? Vamos à definição dele. As primeiras ideias relacionadas à ideia de campo foi formulada por Faraday. E ela tentava explicar a possibilidade, das forças de ação à distância já estarem presentes na lei da gravitação universal. Então, o que o Faraday tenta explicar? Quando ele aproximava duas cargas elétricas, ele observava que entre elas existia uma atração ou repulsão, dependendo do sinal delas, evidentemente. Mas essas forças ocorriam sem que houvesse contato. Então, por causa disso, formulou-se essa ideia que já era conhecida da gravitação universal, de que havia uma interação de campo. Então, havia uma carga elétrica, ela gerava ali ao seu redor um campo. E esse campo era análogo ao campo gravitacional, que faz com que tenha uma influência no espaço ao seu redor, por ação de massa. Então, uma carga elétrica, ou seja, um corpo eletrizado, ele também tem esse poder de causar uma perturbação no espaço ao seu redor. Como no caso do campo gravitacional, é quase impossível a gente ver e perceber dois corpos se atraindo gravitacionalmente, mas isso em elétrica é observado e acaba sendo uma coisa intrigante. Então, como que dois corpos carregados eletricamente se interagem? Essa é a grande pergunta que se fazia na formulação das hipóteses de campo elétrico. Podemos então imaginar que existe uma região em torno das cargas, que faz com que ali exista uma região de influência dessas cargas. E essa região de influência, ela vai, quanto mais próximo da carga, maior essa região de influência. Então, vamos supor uma região do espaço sem a presença de cargas e outra com a presença de uma carga. Então, imagine essa região aqui. Você tem uma presença, ela está sem uma carga. À medida que você coloca aqui uma carga, você causa uma alteração na estrutura ao redor dessa carga. Então, a presença de um objeto carregado eletricamente causa uma perturbação no ambiente ao seu redor. Essa perturbação é muito grande próxima à carga e vai diminuindo à medida que se afasta da carga. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de algo que é o seguinte. Olha aqui para vocês verem. Quando eu coloco um objeto aqui em volta, olha para vocês verem. Imagina, eu tenho uma carga aqui, ó, pensa numa cama elástica. Quando eu ponho uma massa aqui, vocês veem que o objeto ele tem uma perturbação ao redor. Olha, a cama está esticada e ela causa essa perturbação e ela modifica a estrutura do espaço ao redor dela, que é da cama elástica. Então, o campo, uma carga elétrica, ela causa uma perturbação muito semelhante a esse campo gravitacional. Por isso essa analogia. Então, o seguinte. Então, nós temos uma analogia entre campo gravitacional e campo elétrico. Então, se nós fizermos uma analogia entre os dois, nós temos que a massa gravitacional da Terra cria em torno de si um campo gravitacional G. Um corpo de massa de prova M próximo à Terra fica sujeito à força gravitacional. Qual força? Força igual a massa vezes
aceleração da gravidade, vezes esse G aqui, que é o campo gravitacional. Agora, vamos por analogia. Então, eu tenho uma massa aqui da Terra. Se eu ponho uma massa de prova, aqui gera um campo G, e essa força vezes a massa vai ser a massa vezes G. De maneira análoga, se eu tenho uma carga de prova, uma carga Q, eu ponho uma carga de prova aqui, que pode ser negativa ou positiva, ela gera um campo elétrico, e o produto da carga vezes esse campo elétrico vai dar a força. Então, ela é uma equação muito análoga à equação da gravidade. O que você substitui é o campo gravitacional G pelo campo elétrico. E no lugar da massa, você põe a carga. Então, esses sistemas são análogos, muito análogos à ideia de campo elétrico. Nós vamos ver que o campo elétrico, nesse caso aqui, uma carga negativa e uma carga positiva, o campo elétrico é saindo da carga, mas a gente vai explicar por que é isso. Então, essa é a ideia de um campo elétrico. É importante observar que o campo elétrico é uma propriedade dos pontos da região influenciada pela presença da carga Q, e não depende da presença da carga de prova Q' nesses pontos para sua existência. Então, olha, o campo elétrico, ele não depende de duas cargas. Olha aqui, imagina que você tem a cama elástica. Assim que você põe um objeto pesado, só a presença desse objeto aqui já é suficiente para você produzir o quê? A perturbação na região ao redor, que é a perturbação de campo. Aí, quando você coloca esse objeto e outro, aí você tem a ação de força. Então, a ação de força, ela sempre é aos pares, precisa de dois corpos. Mas a ação de campo, ela necessita só de um objeto. Então, ó, assim que você põe uma carga, ou no caso de um objeto com massa, você já cria ao redor aqui a ação de campo. Então, nesse conceito, a carga de prova Q ela é usada somente para verificar a existência do campo elétrico num determinado ponto ou região. Então, olha, se você põe a carga de prova aqui, ela vai descer para cá. Então, ao fazer isso, você está percebendo que aqui tem um campo elétrico. Então, numa região muito distante, se você põe cá na borda aqui, ou se você pôr a carga de prova aqui, ela não vai ser atraída para cá, ou se vai ser atraída muito fracamente. Por isso, nessa região aqui não tem uma ação de campo. Então, a carga de prova, nesse caso, ela é usada só como um sensor para medir o quê? O efeito de campo elétrico. Existe uma região influenciada pela carga Q, onde qualquer carga de prova Q nela colocada está sob a ação de uma força de origem elétrica. A essa região chamamos de campo elétrico. É isso que eu mostrei para vocês aqui nesse objeto. Ó. Quando eu ponho uma massa, ela causa o quê? Uma perturbação na região ao redor. De maneira que quando eu ponho uma outra carga aqui, ó, por ação de forças, ela é atraída. Mas quem causa a primeira perturbação é o campo. Ó. Você vê que tem uma região de campo que faz com que elas se atraem. Essa aqui é uma analogia com gravidade, mas pode pensar do mesmo jeito para campo elétrico. Então, gente, a partir disso nós definimos uma coisa muito importante em física, que é o chamado vetor campo elétrico. Então, como que é o vetor campo elétrico? Considere uma carga Q criando em torno de si um campo elétrico. Colocando-se num ponto P dessa região uma carga de prova Q pequeno, esta fica sujeita a uma força elétrica F. A definição do vetor campo elétrico, então, é o que? Campo elétrico é igual a força dividido pela carga de prova. Olha, lembra lá atrás que força é igual a carga de prova vezes campo elétrico. Se eu meço a carga de prova dividindo por F, o campo elétrico é a força dividido pela carga de prova. Então, as características desse vetor são: a intensidade é dado por E igual a F sobre Q, e a unidade no sistema internacional, força é Newton, carga é Coulomb. Então, a unidade de campo elétrico é Newton dividido por Coulomb. Qual que é a direção?
O vetor E, campo elétrico, tem a mesma direção do vetor força. Tem a mesma direção, mas nós precisamos definir outra coisa no vetor, que é o sentido, né? Então vamos lá para isso. Sentido do campo elétrico. Isso é uma coisa importante. Quando eu analiso a expressão F igual a Q vezes campo elétrico, podemos associar o sentido do campo elétrico com a força elétrica da seguinte forma. Então é o seguinte, para eu ver a direção do campo elétrico, eu tenho que medir uma carga de prova que seja positiva. Então a direção do campo elétrico é a direção, por convenção, viu gente? A direção do campo elétrico é a direção por onde se desloca uma carga de prova positiva Q+. Então eu tenho aqui a carga grande, positiva em azul aqui, que é a carga geradora do campo. Então é a carga lá que eu chego e coloco ela aqui em cima. Ó. A carga geradora é essa aqui, Qzão. E eu vou pegar essa outra aqui, que é a carga de prova, para me ver a direção do campo. Então o Qzão eu já coloquei ele gerou o campo. Então agora eu vou olhar a Qzinho, que é a carga de prova. A utilidade da carga de prova é mostrar a direção do campo. Então, se eu tenho um Qzão aqui, ao pôr um Qzinho aqui perto, qual que vai ser a tendência dele? Se repelir. Olha, se ele se repele, a direção para onde ele vai é a direção do campo elétrico. Então, como ele está se repelindo, nesse caso, tanto a carga, a força, quanto o campo elétrico são de repulsão. Olha, então, carga positiva, ela sempre gera, a carga geradora positiva, ela sempre produz um campo elétrico que está saindo dela. Mas aí suponhamos que eu venha aqui e coloque uma carga negativa. Carga de prova é negativa. A força vai puxar ela para dentro. Mas, por convenção, o campo elétrico vai estar na direção oposta. Por quê? Porque eu tenho que pensar na direção do campo elétrico como se eu estivesse colocando uma carga de prova positiva. E uma carga de prova positiva, ela estaria saindo do sistema. Então, quando eu tenho uma carga geradora positiva de campo, mesmo que a força dela seja de atração, o campo elétrico dela será de repulsão, será saindo dela. Então, agora penso aqui no terceiro caso. Eu tenho uma carga geradora negativa. Quando eu tenho uma carga geradora negativa, eu faço o teste para ver a direção do campo elétrico e o sentido. Qual que é? Se eu coloco uma carga de prova positiva, ela é sempre a carga que eu testo. Olha, se eu coloco uma carga de prova positiva, ela vai ser atraída na direção da carga geradora. Então, a força também será para onde? Será na direção da carga geradora. Então, nesse caso, o campo elétrico e a força têm a mesma direção e sentido. Já no outro caso, olha para vocês verem, o campo elétrico vai ser de atração, porque é como se o campo elétrico é gerado por uma carga de prova positiva, sempre. Mas a força será repulsiva. Por quê? Porque aqui eu estou aproximando uma carga negativa do sistema. Então, cargas negativas se repelem, mas o campo elétrico é de atração. Por quê? Porque eu sempre parto do pressuposto de que quando eu vou medir um campo elétrico, eu tenho que pensar na seguinte coisa: para onde que uma carga elétrica de prova positiva caminharia? Então, daqui eu formulo a seguinte hipótese: se a carga de prova é maior que zero, o campo elétrico e a força têm o mesmo sentido. Olha, então carga de prova positiva gera campo elétrico e força no mesmo sentido. Carga de prova negativa, ela gera campo elétrico e força em sentidos contrários. Por causa dessa convenção aqui, gente, de que eu tenho a carga minha de teste para ver onde vai o campo elétrico, é uma carga positiva, mesmo eu usando cargas negativas como carga de prova depois. Mas por convenção vale essa lógica. Então aqui
depois vocês tentem fazer em casa um probleminha que é o seguinte: um campo elétrico apresenta um ponto P de uma região a intensidade de 6,0 vezes 10 a 5 newtons por coulomb, direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. Determinar a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua sobre a carga pontiforme Q', Qzinho colocado no ponto P nos seguintes casos. Então, Qzinho é positivo, num caso, 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, e no outro é menos 2 vezes 10 a 6 coulombs. Depois eu vou passar umas listas para vocês dessas coisas aqui. Então, gente, agora vamos calcular o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Como eu já falei para vocês, carga pontiforme é uma carga extremamente pequena, de tão pequena ela está toda concentrada num ponto. Então a região que ela está contida é desprezível, é quase um ponto. Não tem uma geometria muito particular. Então considere uma carga de pontiforme Q fixa, originando um campo elétrico de tal forma que a carga de prova Qzinho nela colocada num ponto P aqui. Então considere um ponto Q, uma carga Q e uma carga Qzinha, colocadas a uma distância de maneira que uma está aqui em Q e a outra está aqui no ponto P, a uma distância da carga criadora D aqui, ó. E essas, como tenho duas cargas, o que acontece? Elas estão sujeitas a uma força, cuja intensidade pode ser calculada pela lei de Coulomb. Qual que é a lei de Coulomb? Força. Então aqui eu posso escrever que o campo elétrico é o quê? É a força dividido por Qzinho, como eu já vi lá na frente. Mas a força é o quê? É K, Qzão, vezes Qzinho, dividido por D ao quadrado, tudo isso dividido por Q. Então eu tenho aqui que o campo elétrico é o K, esse Qzinho aqui, ó, vai cancelar com esse Qzinho aqui, de maneira que eu vou ter só o Qzão que sobra. Então, meu campo elétrico vai ser o K vezes o Q, que é a carga geradora, vezes o D ao quadrado. Olha, as coisas colocadas desse jeito faz o seguinte, faz com que... Tem alguém pedindo para entrar aqui. As coisas colocadas desse jeito faz a gente pensar o seguinte, que a carga geradora é a única que conta para o campo elétrico. A carga Qzinha não conta, ó. Ela fica aqui sem sentido. Não tem sentido você levar em conta o Qzinho na hora de calcular o campo. Você leva o Qzinho em consideração só na hora de calcular a força. Então a intensidade é K vezes Q vezes D ao quadrado. A direção é da reta, é a reta que une Qzão a Qzinho. E o sentido do vetor campo elétrico depende do sinal da carga que origina o campo. Nesse caso aqui, ó, como é carga positiva, a força está saindo aqui na direção da esquerda para a direita na horizontal. Então força e campo elétrico têm a mesma direção, porque a carga de prova é positiva. Se a carga de prova fosse negativa, a força seria na direção oposta ao campo elétrico. Bom, então como eu já disse para vocês, quando a carga criadora do campo for positiva, o campo elétrico produzido será sempre de afastamento, né? Se a carga geradora for positiva, o campo elétrico sempre será de afastamento, mesmo que a força esteja na direção contrária. E quando a carga criadora for negativa, o campo elétrico será de aproximação a partir do ponto P. Então, uma carga criadora positiva, essa é uma outra interpretação que você pode dar ao sistema. Carga criadora positiva se afasta. Carga criadora negativa, campo elétrico se aproxima. Carga criadora positiva, campo elétrico se afasta. Bom, a equação do campo elétrico e a equação da força elétrica, elas são do tipo força igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. E o campo elétrico é K
vezes Q dividido por D ao quadrado. Só some o Q2 aqui. Bom, o esboço do gráfico da relação entre a força elétrica e o campo elétrico em função da distância são análogos. Agora, ambos são assintóticos na razão inversa de proporção dos quadrados das distâncias. Então, sempre que eu construo o gráfico da força pela distância, eu tenho uma relação assintótica aqui. Por que é uma relação assintótica? Porque se eu mantenho Q1 e Q2 constante e eu vou variando só a distância, eu tenho uma relação do tipo y é igual a 1 sobre x. Aí no caso ser x quadrado faz pouca diferença. De maneira que o gráfico tipo desse sistema fica desse jeito aqui. Por quê?